Amassai disse: Somos teus, ó Davi, estamos contigo. 1 Crônicas, capítulo 12, verso de número 18. No episódio de hoje falaremos sobre palavras que alteram a mente. Eu sou Carlão Almeida e esse é o seu podcast No Caminho. De repente, logo depois da morte de meu pai, assumi o controle da empresa. A situação da companhia era delicada. Nossos recursos, da ordem de $1 milhão, estavam quase todos concentrados em um só negócio. Fornecíamos caldeiras a uma empresa. Meu pai tinha um bom relacionamento com esse cliente que mal me conhecia. Agora, aquela empresa tinha a justificativa de que precisava para encontrar outro fornecedor. Uma ligação do diretor de engenharia daquele cliente me pegou de surpresa. John, disse Bernie, gostaria de expressar nosso grande pesar pela morte de seu pai. Nós nos tornamos amigos muito próximos. Eu o via quase como se fosse uma espécie de pai para mim. Engoli seco, sabendo que por mais que ele gostasse de meu pai, sua empresa tinha uma decisão financeira difícil a tomar. Eu tinha dúvidas de que seríamos capazes de suprir a falta que meu pai faria. Bernie prosseguiu. Sei que você deve estar preocupado em relação às nossas futuras compras. Quero lhe assegurar a respeito de nossa completa confiança em você. Continuaremos a comprar os seus produtos. Não mudou nada em nossa opinião sobre a sua empresa. Conforme eu assimilava aquelas palavras, sentia como se um peso estivesse sendo tirado de cima dos meus ombros. Do livro Adoro a Segunda-feira, John D. Beckett. Embora a nossa tendência seja a de acreditar que temos de manter uma imagem sólida como de uma rocha diante dos nossos familiares, há momentos em que nos sentimos como se fôssemos feitos de gelatina. O rei Davi sabia por experiência própria como é o sentimento de falta de autoconfiança. Depois que passou a ser considerado inimigo do invejoso rei Saul, Davi passou a temer por sua vida. Apesar de ter sido escolhido por Deus para se tornar o novo rei de Israel, em 1 Samuel 16, capítulo 1, ainda não estava claro para Davi o que seria necessário para que ele derrotasse Saul e assumisse o trono. Foi então que uma coisa muito especial, quase um milagre, aconteceu. Homens de fé provenientes das diversas tribos de Israel, mais de 300.000, apareceram para lutar no exército de Davi. Todos estes homens se apresentaram totalmente decididos a fazer de Davi rei sobre todo o Israel. Isso está em 1 Crônicas, capítulo 12, verso 38. Com essa manifestação expressiva de apoio, Davi resistiu ao rei Saul e, com o tempo, deu início a um reinado que durou 40 anos. Conforme descrito em 2 Samuel, capítulo 5, no verso 4. Talvez tenhamos exércitos à nossa disposição, mas os amigos fiéis e a família vão até onde for preciso para nos fazer sentir tão confiantes quanto Deus nos criou para ser. Deixo hoje para reflexão a frase de George Adams, escritor do século XVIII. Há propósitos elevados para as nossas vidas e a maioria deles se cumpre por intermédio de alguém que nos encoraja. Todas as pessoas devem obter graus cada vez maiores de crescimento espiritual, a par de todas as inabilidades e fraquezas que eles possam ter, porque em Cristo receberão graça e forças suficientes
para este crescimento e vida de poder, que a propósito se aperfeiçoou através das fraquezas, que são transformadas em força divina. Um grande encorajamento para qualquer pessoa que esteja passando por aflições é o fato de saber que o próprio Cristo passou por estas aflições e foi ouvido pelo Pai em seus clamores e lágrimas, por causa das coisas que sofreu, para obter livramento, como se vê no 5º capítulo do livro de Hebreus. Do mesmo modo, a pessoa que ora e confia em Deus será ouvida em suas aflições, imitando o exemplo de seu mestre em seu ministério terreno. Como saberemos que Deus é poderoso para nos livrar se não formos expostos às provações extremas? Esse desejo de se poupar a vida e de não sofrer por causa de nada nos impedirá de experimentar esses livramentos poderosos de Deus que trazem grande glória ao seu nome e que aumentam e confirmam o aumento da nossa fé nele. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre nós e nos dê a paz.